E aí pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, review de Violet Evergarden, episódio de número 6, episódio esse muito bonito e reflexivo, mas enfim, vamos para a review. Como eu disse, ainda foi um episódio muito satisfatório, muito bonito e muito reflexivo em vários aspectos, com ônibus passando no fundo e tudo mais, mas enfim, vamos lá. Foi um episódio muito bonito, muito reflexivo, mesmo que não tenha ali a continuação da cena final ali do episódio número 5. Pra quem não se lembra, aquele pescador, aquele capitão de um navio lá apareceu no final dizendo aquelas coisas pra Violet, revelando também coisas sobre o passado da Violet pra gente. E isso me deixou meio tipo, caramba, velho, ela realmente fez mais coisas ruins do que a gente imaginava. Porque o que a gente tinha até então sobre o passado da Violet é que ela era vista como uma arma humana. Basicamente ela era muito bem treinada, ela era muito boa soldado no caso. E como isso foi gerando esse aspecto em cima da Violet meio antipático, a gente imaginava que ela simplesmente fosse uma soldado que ia pro campo de combate e atirava nos inimigos, mas não uma assassina nata, como a gente viu ali naquele flashback bem rápido. Mas indo pro início do episódio 6, de fato, nós vemos ali que o Leon, que é o personagem protagonista principal masculino ali deste episódio, ele aparece já dizendo que não gosta de autômatas e não sabe dizer o porquê. Ali no meio do episódio, mais pra frente, a gente vê o porquê disso, mas inicialmente eu estranhei. Ué, por que o cara não gosta de mulheres bonitas que escrevem cartas mais bonitas ainda ou muito bem escritas? Qual o sentido de alguém não gostar dessas pessoas? Não faz a mínima, sabe, não tem o mínimo encaixe. Mas depois eu entendi perfeitamente e é um motivo bem interessante e como a Violet resolveu questionar em relação a isso também foi muito interessante. Também logo em seguida nós temos ali o motivo de tudo aquilo ali estar acontecendo, porque tantas autômatas estão juntas, nós temos também a aparição da Luculia novamente, e a gente vê ali que a Violet tá meio abatida, né, ela tá meio assim, tipo, pensativa em relação a tudo que aconteceu. E uma coisa bem engraçadinha que eu achei é que quando a Luculia pergunta, né, por que ela tá daquele jeito, se ela tá se sentindo bem de fato, a Violet ela estica o rosto meio que no formato de um sorriso. Eu não sei se ela fez aquilo de propósito pra, tipo, tentar fazer as outras garotas rirem ou se ela realmente, sei lá, ela realmente queria fazer aquilo ali parecer um sorriso. Mas, enfim, nós vemos também que o motivo de tudo aquilo é justamente manuscritos. Eles estão basicamente se desintegrando e estão em péssimo estado e as autômatas vão basicamente reescrever esses livros, porém em páginas novas, enquanto os tradutores, aqueles lá do laboratório, já vão traduzindo para elas vão anotando. Por isso escolheram autômatas para justamente traduzir, reescrever, melhor dizendo, os novos livros, justamente porque elas têm habilidades muito mais rápidas com as máquinas de escrever. Então eu fiquei pensando, peraí, duplas de um homem e uma mulher, um casal basicamente, isso aí vai dar coisas interessantes. E quando vemos que realmente é o Leon que vai ser o parceiro da Violet, eu já pensei que este capítulo, ou melhor dizendo, este episódio, ia ser muito bonito, justamente por conta deste motivo que ainda não era descoberto do porquê do Leon não gostar de autômatas. Eu fiquei bem curioso sobre o Leon inicialmente, justamente por conta disso, mas foi um personagem que me cativou bastante, que eu parcialmente me identifiquei, mas é um personagem que me surpreendeu, não esperava tanto dele neste episódio, mas a Violet se tornou ainda uma personagem mais grandiosa dentro desta obra maravilhosa que eu tanto amo. Mas fazer o que, né? Ah, Netflix, como eu te agradeço por trazer essa obra para o seu sistema de streaming. E como eu disse logo de cara, o Leon, ele meio que se surpreende com a personalidade da Violet. Ele fica meio tipo, caramba, ela é tão antipática, mas ao mesmo tempo ela demonstra tantos sentimentos, porém ela parece não saber como senti-los. E isso é extremamente interessante na Violet desde o início da obra, porque eu sempre me questionei, ué, a Violet ela é muito antipática, mas ela tem sentimentos, ela ainda tem essas coisas dentro dela, ela não sabe só como demonstrá-los ou expressá-los pra fora desse corpo dela, e que ela basicamente se sente como uma arma, e justamente por isso ela não sabe como sentir esses mesmos sentimentos. Então, quando o Leon ele percebe isso, ele olha pra ela e fala, caramba, velho, ela tem uma personalidade extremamente gentil e ao mesmo tempo extremamente fria. Como é que pode uma junção dessa? E um bom exemplo disso é justamente quando aqueles caras aparecem falando com a Violet, dizendo que era um saco trabalhar com o Leon, dizendo que o Leon era realmente um cara muito chato de trabalhar junto, justamente por conta dele ser órfão, que a mãe dele fez tudo aquilo ali com ele não gosta de autômatas e não sei o que mais, ele é muito frio, ele não sabe agir com mulheres, um monte de outras coisas. E a Violet simplesmente fala, eu também sou órfão, eu entendo perfeitamente o comportamento dele e não
não vejo de nada errado no meio disso. Justamente porque ele é desse jeito e ele é um ótimo tradutor, então ele merece ser tratado com respeito. E é justamente desse jeito que a Violet trata o cara o tempo todo, e isso é algo magnífico e muito bonito de se ver. Justamente porque a Violet é uma personagem extremamente focada nos serviços dela, porém ela acaba sendo muito mais expressiva do que muitas outras pessoas que trabalham no meio do ramo também. Isso é muito interessante, cara, mas enfim, foi uma coisa que me chamou a atenção justamente por conta da Violet ser desse jeito. Mas enfim, vamos pro próximo. E ao longo do episódio, o Leon vai demonstrando certos sentimentos pela Violet justamente por conta de tudo aquilo que ela falou e pela forma como ela demonstra os sentimentos dela, ou como ela demonstra as suas ações e os seus valores. Então ele meio que se apaixona por ela. E por que eu digo que ele meio que se apaixona e não se apaixona de fato? Eu digo que talvez ele se apaixone por ela justamente pelo fato de que quando ele percebe que a Violet tem alguém na vida dela que ela visivelmente ama, que ela visivelmente tenha se apaixonado de fato, ele meio que olha meio empolgado pra ela, percebendo que tem alguém que entende ele. Eu fiquei meio nessa confusão se ele tá tipo... eu encontrei alguém que me entende, eu encontrei alguém que entende a solidão que eu tenho dentro de mim, eu encontrei alguém que finalmente sabe o amor que eu tenho pelas pessoas que me deixaram. E eu não saquei se realmente era isso, se ele se apaixonou por ela justamente por esses fatores também. Mas enfim, eu fiquei meio confuso, não foi entregue de forma completamente explícita esse amor que ele desenvolveu por ela, não entendi exatamente, mas eu acho que ele realmente se apaixonou por ela, mas também tem essa possibilidade dele apenas ter encontrado alguém que o entenda e tenha ficado extremamente feliz com isso. Isso, como eu disse, ele acaba convidando a Violet a ver o cometa Halley, que por sinal, como muitos devem ter percebido, é uma referência ao cometa Halley, justamente porque o cometa Halley ele demora para passar ali muitos anos, ele demora para reaparecer na Terra e tudo mais, assim como o cometa Halley, e toda vez que ele aparece é um grande evento em todo o canto do mundo. Mas enfim, fora isso, a referência é justamente a cena quando eles começam a conversar sobre sentimentos, quando o cometa tá começando a aparecer, eles começam a conversar sobre os sentimentos dele e a solidão que o próprio Leon tem dentro dele em relação ao passado dele. A mãe dele abandonou ele para ir atrás do pai, que buscava, ia em cantos do mundo procurando livros, e por isso ele não gostava de autômatas, justamente por essa mágoa interna que ele tinha dentro, mas enfim, essa mágoa interna que ele tinha dentro dele, justamente por conta do seu medo de perder as pessoas que ele amava, e por conta disso ele acabou se trancando dentro dele. E quando ele encontra a Violet e percebe que ela tem todo esse questionamento em relação ao trabalho dela, ele começa a entender o porquê dela querer fazer isso. E é muito bonito essa cena, eu gostei bastante. Além de que a cena quando o cometa Halley aparece é linda, cara. A trilha sonora, a animação, a fotografia dessa cena é incrivelmente maravilhosa. Enfim, como eu disse, foi um episódio incrivelmente bonito e reflexivo, foi um episódio que eu gostei muito. Mas nessa cena, quando o cometa finalmente aparece, é quando o próprio Leon está falando que talvez a própria Violet ame o Gilbert e tudo mais. E quando ele fala isso, é quando a gente finalmente percebe que a Violet realmente já tem esses sentimentos dentro dela. Que ela já tem todo esse contexto humano em si, porém ela não sabe como desenvolver isso. E quando o Leon finalmente percebe, ele sente uma animação dentro dele, que é justamente o motivo que me fez questionar, peraí, ele se apaixonou por ela ou ele finalmente encontrou alguém que o entendia e por isso está extremamente feliz? Eu não saquei exatamente qual foi a do Leon, mas fazer o quê? Enfim, o final do episódio foi de fazer chorar, foi muito bonito. Nós tivemos ali o Leon falando de tudo aquilo ali pra própria Violet, e ela só respondendo ele, dizendo que sim, tudo bem, a gente vai se encontrar de novo. E cara, foi um final extremamente bonito, em que eu gostei bastante. Eu estou extremamente ansioso pro episódio da semana que vem. Vai ser um episódio muito bom, com certeza, como sempre são os episódios de Violet Evergarden. Eu estou realmente muito ansioso. Mas enfim, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, porque... enfim, começou as aulas de volta, então eu posso estar atrasando esses vídeos aqui um pouquinho, beleza? Mas vamos tentar ir com tudo aí, vamos tentar manter o ritmo das reviews. Então eu espero que vocês tenham gostado de fato desse vídeo. Deixem o seu like se você gostou bastante. Deixem, melhor ainda, compartilhem este vídeo com os seus amigos, que ajuda mais ainda. E se inscreva, que ajuda muito também. Mas enfim, pessoas, eu espero que tenham gostado de verdade. Valeu, falou e até a próxima.